Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Gregory Nobre e no vídeo de hoje vou começar aqui a primeira aula, né, da Lei 13.022 de 2014, né, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, né? Lembrando que eu não sou graduado em Direito, não tenho formação em Direito, minha formação é totalmente diferente, né? Formação em Medicina, totalmente diferente, mas eu sou guarda municipal de carreira e vou passar essa aula aqui para vocês, né, da melhor forma possível, né, para que vocês aprendam essa lei e façam seus concursos, né, seus respectivos concursos da melhor forma possível, tá? Essa aula eu vou fazer aqui para vocês, vou disponibilizar a mesma aula que eu venho fazendo, né, nas minhas aulas presenciais. Então também vou deixar gravado online aqui para todos os meus alunos, tanto presenciais como os online. Podem entrar aqui gratuitamente e assistir a aula, tá ok? Então vamos lá começar a aula. Então, guarda municipal no mundo, né? A gente vai ver, né? Primeiro, você que está aí estudando, né? Para fazer o concurso da guarda municipal, primeiro tem que saber o que é guarda municipal, né? Não tem como você fazer um concurso e não saber nem qual o cargo, né, que você vai fazer. Então, guarda municipal no mundo, né? Existe polícia municipal? Aí, a primeira pergunta que eu deixo para vocês, né? Existe polícia municipal? Aí muita gente vai dizer, não existe não. Aí tá aqui, né, esse pessoal aqui, esse pessoal aqui tudo com a camisa aqui, ó, Polícia Municipal, né, nas costas. E aí, será que existe, será que não existe? Isso aqui é a galera tudo louca aqui usando isso, o que é, né? Então, vamos ver. Pois é, a Polícia Municipal, ela existe, certo? Existe sim, não no Brasil. No Brasil ainda não existe legalmente uma instituição com esse nome. Tem vários projetos, né? Já colocaram para frente vários projetos, já foi até usado na prática. Mas em regra geral, no Brasil não existe. Mas nos outros países existe sim. Por exemplo, aqui em Portugal, né? Botei a foto aqui de duas, né? De duas fotos, né? Aqui em cima a viatura da Polícia Municipal do Porto, tá aqui bem escrito, né? E aqui embaixo a Polícia Municipal de Lisboa, né? Então os países desenvolvidos, principalmente os europeus e os norte-americanos, têm a sua polícia municipalizada, né? A segurança pública municipalizada. Outro exemplo é a França, tá? A França também tem a sua Police Municipale, né? A aula hoje é bilíngue, né? Estamos falando português e francês, tá aqui, ó, Police Municipale. Na França também tem, né, um país desenvolvido, um país europeu, e a segurança pública municipalizada. Na Inglaterra, a gente também tem, né? Tá aqui a Metropolitan Police, né? Então hoje a aula é trilingue, estamos também falando inglês aqui. Lá na Inglaterra a gente também tem a Polícia Metropolitana, né? E aqui no Brasil as guardas também podem ser denominadas de guardas civis metropolitanas, né? Tem algumas guardas que são denominadas com esse nome, né? Então na Inglaterra também é desta forma. E eu acho que o mais conhecido, né, por todos é a Polícia Municipal dos Estados Unidos, né? Então a polícia lá nos Estados Unidos também a polícia, né, a segurança pública é municipalizada. E aqui no caso eu achei uma viatura com nome bem legalzinho, ó, Polícia Municipal, do jeito que a gente tem aqui no Brasil, né? Por que eu achei essa viatura assim? Porque essa viatura aqui provavelmente é do oeste dos Estados Unidos, né? Tem aqui o local dele aqui, ó, Sun, aí não tô conseguindo ver o resto, mas ali aquela parte oeste dos Estados Unidos, antes da expansão pro oeste, antes daquele negócio lá de cowboys, daquelas coisas, pertenciam ao México. Toda aquela região pertencia ao México, né? Então a população de lá, muitos ainda falam espanhol, né? Então por isso que está escrito assim, Polícia Municipal, com essa mesma escrita que a gente tem aqui no Brasil, né, em português. Outro exemplo também bem claro é a SWAT, né? SWAT aí para quem conhece, né? Na verdade, na realidade, eles são guardas municipais, né? São polícias, né? Policiais municipais lá nos Estados Unidos, né? Então, isso aqui é a SWAT na realidade, né? Pois é, então essa aqui é a primeira questão. Existe polícia municipal? Certo ou errado? Vou dar 5 segundos aí para você responder. Pois é, galera, então a resposta é o quê? Certo, né, pessoal? A resposta é certo. Nessas primeiras questões aqui, vão ser umas questões bem fáceis que eu mesmo criei, tá? Mas durante essa videoaula a gente vai ter várias questões e questões cobradas em concursos públicos. O curso praticamente todo vai ser baseado em questões, tá? A Guarda Municipal no Brasil. Então, vamos entender um pouco da história, né? Já que a gente está fazendo um concurso para a Guarda Municipal, então vamos entender a história desse cargo público que você vai logo exercer, tá? Então,
lá no comecinho do Brasil, né, houve uma primeira instituição policial que foi paga pelo erário, né, paga pelo governo público, paga pelo dinheiro público, né, que era o regimento da cavalaria regular, né, que basicamente protegia o dinheiro do rei, né, protegia o dinheiro da coroa portuguesa, né, naquela época lá de Minas Gerais, onde tinha muita exploração de ouro, né, então o regimento de cavalaria servia para resguardar, para guardar, fazer o trabalho de guarda, né, do dinheiro da coroa portuguesa, tá? E mais incrível que pareça, né, o Tiradentes, né, aquele famoso Tiradentes, né, que foi esquartejado, ele participou desse regimento de cavalaria. Então ele foi um dos primeiros guardas, né, do Brasil. Divisão militar da Guarda Real de Polícia, né, depois de um bom tempo, né, a família real chegou no Brasil, a família real foi praticamente expulsa da Europa, né, foi correndo com medo para o Brasil, com medo de Napoleão. Chegaram aqui no Brasil e fundaram a sua divisão militar da Guarda Real de Polícia, né? Então essa foi a denominação que eles deram à sua Guarda Real, né? Que é também a tataravó da Guarda Municipal que a gente conhece hoje em dia. Tá? Depois de um tempo, né, o Dom Pedro I, ele deixa, né, o seu filho aqui no Brasil, ele sai do Brasil, vai lá para Portugal para concorrer à coroa portuguesa, né, e deixa seu filho aqui, o seu filho criança no Brasil, e nesse período que o Dom Pedro II é criança, ele não pode governar o país. Então quem governa é a regência trina, certo? A regência trina provisória. E nesse período da regência trina provisória foi criada a guarda municipal. Primeiramente, né, pela primeira vez foi usado esse termo, guarda municipal, certo? Então cada distrito, né, de paz lá do Rio de Janeiro, cada distrito que estava em paz, que não estava em guerra, foi criada a sua guarda municipal, tá? Que foi a primeira, né, polícia daquela época, né? A primeira polícia daquela época lá pelo Rio de Janeiro, ali pelos os municípios, né, constituíram as suas primeiras guardas municipais com esse termo, guarda municipal. Depois, né, muitos anos depois que o Império caiu, depois que veio a proclamação da República, já na República foi criada as guardas civis estaduais. Como é que eu posso explicar para vocês o que é guarda civil estadual? Hoje em dia, a Polícia Civil ela é uma polícia judiciária, é uma polícia de investigação, mas antes do período militar, a Polícia Civil era dividida em a polícia judiciária, e dentro da própria Polícia Civil também tinha uma polícia ostensiva, né? Uma polícia como hoje é a Polícia Militar, tá? Então a Polícia Civil era dividida dessas duas formas. Tinha o pessoal que ficava na investigação, que ficava na delegacia, e tinha o outro pessoal que ia fazer rondas nas ruas, fazer rondas preventivas e ostensivas na rua, como hoje são as rondas da própria Guarda Municipal em muitos municípios e também da Polícia Militar. Então a Polícia Civil tinha essa Guarda Civil estadual, né? Então, quando veio, né, o período militar, em 64, eles não gostaram muito dessa ideia de ter uma guarda civil, né? Eles não gostaram muito, então em 69 foi extinta as antigas guardas civis estaduais, elas foram extintas, né? Isso aconteceu mais porque o pessoal que estava governando, os militares, eles não tinham tanta autoridade sobre uma instituição civil. Então eles extinguiram a Guarda Civil Estadual e deixaram apenas a Polícia Militar como órgão repressivo, né, órgão de força do governo, né? Então, para facilitar, né, o autoritarismo, para facilitar muitas coisas para eles, então era melhor ter apenas a Polícia Militar como uma instituição ostensiva. Então a Guarda Civil foi extinta nesse período aí, tá? Tá aqui, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então houve a extinção das guardas municipais, né? Houve a extinção das guardas civis naquela época, tá? A questão 2 aqui, em que ano foi extinta a Guarda Civil Estadual? Questão bem facinha aqui, 5 segundos para resolver. Aí você pausa o vídeo aí e resolve. Pois é, galera, a resposta correta é o item D, né? Foi em 1969 que foi extinta. Muitas pessoas vão confundir, não, foi em 1964, né? Quando começou o período militar. Mas não, pessoal, depois que entrou o período militar, ainda teve 5 anos até extinguirem todas as guardas civis, tá? Questão 3, né? Leia aí a questão 3, né? Pausa o vídeo e resolva.
Pois é, galera, questão 3, vou aqui resolver com vocês, ó. Em que situação se usou pela primeira vez o termo, eu escrevi termo, né, aqui com N, mas é o termo guarda municipal para denominar uma instituição policial no Brasil? Então, qual foi a primeira vez? Foi após o regime militar de 64? Não, pessoal, não foi após o regime militar de 64, tá? Após o regime militar de 64, na verdade, né, que em 69 foi extinta as guardas civis, né? Com a chegada da família real portuguesa no Brasil, também não, pessoal. Quando a família real portuguesa chegou no Brasil, eles criaram a divisão, tá aqui, né, o nome, a divisão militar da Guarda Real de Polícia, né? Então, tá errado. Sei. Após a saída de Dom Pedro I no governo provisório. Pronto, galera, essa aqui é a resposta correta. Então, pela primeira vez que foi usado, né, o termo guarda municipal no Brasil para denominar uma instituição policial foi após a saída de Dom Pedro I no governo provisório. Tá ok? Então a resposta certa é item C. Né? Então, galera, eu disse que a guarda acabou, né? A guarda foi extinta. E quando foi que ela voltou de novo? Quando foi que teve a ressurreição da guarda municipal, né? Então, a guarda voltou de novo a existir com a Constituição Federal, né? A Constituição da República, né, Federativa do Brasil, em 1988, né? Que é a Constituição que rege a gente até hoje. E é ela que teve essa ressurreição da guarda municipal, tá? Até lá, né, quando foi extinta as guardas civis estaduais, os guardas municipais eles tiveram que mudar seu ofício. Muitos foram para a área administrativa, muitos foram para a própria polícia militar, muitos viraram vigilantes, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza, no caso, eu sou guarda municipal de Fortaleza, segundo os livros de história e tal, aqui do município, nesse período militar, a guarda municipal se denominava era uma instituição de vigilância. Eu não lembro ao certo o nome correto, mas era alguma coisa de vigilância municipal, né? Então a guarda praticamente aqui em Fortaleza se tornou uma instituição de vigilância, tá? E em outros estados foi diferente, em outras cidades diferente, mas realmente foi extinta e os servidores foram alocados, né, em outros cargos, tá bom? Então só em 88, né, que veio de novo, né, ressurgiu a guarda municipal. E o que foi que trouxe a Guarda Municipal? Onde é que tem dizendo isso, né? Então foi no artigo 144 da Constituição Federal, que é o artigo, né, que fala sobre as instituições de segurança pública. Aí você vai lá, aqui, né, vê o artigo aqui, vê o caput, né? Segurança pública é dever do Estado, né, com E maiúsculo. Estado com E maiúsculo significa que é poder, né, o poder do governo, né? Tanto faz se é o governo da União, né, o governo federal, governo estadual ou governo municipal, tá bom? Então o município também tem dever de te dar segurança, né? E é direito e responsabilidade de todos, tá? Então todo mundo tem direito e responsabilidade pela segurança pública. É exercida, deixa eu só fechar aqui que alguém aqui falando comigo no YouTube aqui comentando, né? Então, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através de seguintes órgãos. Então aqui ele vai listar os órgãos de segurança pública. Então quais são? Primeiro, Polícia Federal. Segundo, Polícia Rodoviária Federal. Terceiro, Polícia Ferroviária Federal. Quarto, Polícias Civis. E quinto, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares, né? Então, eles dizem esses 6 aqui, né? Você vai dizer, ah, só tem 5 aí. Não, mas aqui no último, ó, tem 2. Então, se tornam 6. Então, aqui deixa, assim, o rol taxativo obrigatório desses 6... dessas 6 instituições aí de segurança pública, tá? Ah, mas cadê a guarda? A guarda não tá aí? Pois é, galera, realmente a guarda não está aqui, porque a guarda ela não é obrigatória, tá? A gente vai já ver isso aqui, mas a guarda não é obrigatória. O município ele não tem obrigação de criar a guarda municipal. Não tem obrigação. Tem município que não tem nem como criar. Tem município no Brasil, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Tem municípios que não chega nem a 100 habitantes. Tem município que tem uns 50 habitantes. Não dá para ter uma guarda municipal num município desse, é muito pequeno, entendeu? Tem municípios que não tem dinheiro, né? Tem municípios que são bastante pobres, então não tem como criar, tá? Então aqui nos parágrafos a gente vai ver, tá? O que é que cada um faz, né? Bem por cima a gente vai ver aqui qual é a função de cada um, né? Você lê aqui do primeiro até o 7º parágrafo e diz, vixe, mas não tem aqui guarda municipal. Cadê? Diz que esse artigo 144 da Constituição, né, trouxe de volta a guarda, mas nem um canto tem falando. Pois é, pessoal, quase esqueceram da guarda, mas aqui no 8º parágrafo, né, eles lembraram, né, e tá aqui o que foi que eles colocaram: os municípios poderão,
Cuidado com essa palavra, galera. Poderão, certo? Poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí, conforme dispuser a lei aqui, desde 2014, a lei é a 13.022, tá ok? Então tá aqui, foi bem aqui no 8º parágrafo que eles ressuscitaram as guardas municipais, tá? E por que a guarda não tá lá? Já expliquei, galera, porque a guarda não é obrigatória, não é obrigatório ter guarda municipal em nenhum município, não. Nenhum município é obrigado a criar sua guarda, não, tá? Então, já que não é uma instituição de segurança obrigatória, ela não foi colocada aqui no rol taxativo, e sim lá no 8º parágrafo, tá? Então agora vamos resolver a questão, tá? Então 5 segundos aí para você resolver a questão 4. Pois é, galera, vamos lá resolver. Segundo o artigo 144 da Constituição Federal, os municípios deverão constituir guardas municipais. Deverão, galera? Não, né? Não deverão. B, serão obrigadas a constituir guardas municipais. Serão obrigadas? Também não, né? Se tiver mais de 500 mil habitantes, deverão criar guardas municipais. Não, não tem escrito isso aqui lá, né? E não deverão, não são obrigadas. D, poderão constituir guardas municipais. Então é isso aqui, galera, poderão, tá bom? Cuidado com essa palavra aqui, que não é obrigado. O município não é obrigado a constituir guardas municipais. Quinta questão, 5 segundos para você resolver. Vai lá. Vamos lá, pessoal. Segundo a Constituição Federal, analise o texto e marque verdadeiro ou falso. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, né? Então, quais são os órgãos? Primeiro, Polícia Federal. Segundo, Polícia Rodoviária Federal. Terceiro, Polícia Ferroviária Federal. Quarto, Polícia Civis. Quinto, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. E sexto, Guarda Municipal. Verdadeiro ou falso? Tá falso, né, pessoal? Isso aqui tá falso. Por quê? Porque não tem esse sexto aqui, ó. A guarda ela não está no rol taxativo da Constituição Federal. Ela está lá no parágrafo 8º, tá? Por quê? Porque ela não é obrigatória. O município não é obrigado a criar, tá ok? Então vamos lá para a próxima questão. Questão 6. 5 segundos para você fazer. Dá uma pausa aí e faz. Ok, vamos lá. A Constituição Federal estabelece que as guardas municipais são órgãos estaduais. Já começou errado, né? Não é órgão estadual, é órgão municipal. B, poderão ser constituídas pelos municípios para, entre outros fins, exercer em colaboração com a Polícia Militar, a Polícia Ostensiva e a preservação da ordem pública. Não tem escrito isso na Constituição Federal, não está escrito dessa forma. Não significa que na prática não seja feito, mas na Constituição Federal não está escrito assim. Letra C, são juntamente com as polícias e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do exército. Isso aqui está totalmente errado, pessoal. Não é força auxiliar do exército, não é militar, tá ok? D, poderão ser constituídas pelos municípios para, entre outros fins, exercer a proteção de seus serviços, conforme dispuser a lei. É justamente isso aqui, pessoal. É a D. Resposta certa. A questão é o item D. Então vamos lá. Mais uma questão. Resolvam aí. 5 segundos. Tá, bora lá. Acerca da organização da segurança pública, conforme as normas constitucionais, julgue os itens subsequentes. Os municípios poderão instituir guardas municipais com a função de reforçar a segurança pública em auxílio à polícia civil. Verdadeiro ou falso? Galera, isso aqui, na prática, beleza, pode até ser verdade, né? Mas na lei, cara, nas normas constitucionais, não está escrito desse jeito, né? E o concurso de vocês vai cobrar a letra da lei. Uma ou outra questão vai cobrar uma situação, mas 99% das suas questões vão ser letra da lei. E está escrito desse jeito na lei? Não, então decore o que está escrito na lei. Então isso aqui é falso, tá ok? Vamos lá para a próxima. 8ª questão. Mais uma questão de verdadeiro ou falso, né? Então, ó, julgue os itens subsequentes relativos à defesa do Estado das instituições democráticas, né? Então ele quer saber sobre a segurança pública. Vamos ver se está certo. Os municípios têm a faculdade de, por meio de lei, constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, não lhes cabendo, contudo, o exercício da polícia ostensiva. Bem, pessoal, essa resposta aqui ela está correta, tá?
é verdadeiro, tá? Essa questão aqui é verdadeira. Porque, assim, ele não está falando, né, não está falando aqui nenhuma parte sobre em qual lei buscar, né? Não está falando que segundo a Constituição Federal, segundo a Lei 13.022. Então, se a gente for seguir a Constituição Federal, isso aqui está certo. Os municípios têm a faculdade, ou seja, eles não são obrigados de, por meio de lei, tá ok? É por meio de lei, isso é verdade. Constituir guardas municipais, né? Ou seja, criar guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Não lhes cabendo, contudo, o exercício da polícia ostensiva. Cara, é o seguinte, não tem nenhum canto da lei dizendo que tem que ser de polícia ostensiva, e sim preventiva. A gente vai ver já daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui lá na Lei 13.022, tá? Mas é polícia preventiva e não ostensiva. Eles usaram o termo preventivo e não ostensivo, mas na prática é a mesma coisa. Então isso aqui torna a questão verdadeira. Vamos para a próxima. Questão 9. Façam aí. Beleza, vamos resolver. A segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme o artigo 144 da Constituição Federal. Neste contexto, né? Então, ele quer saber de acordo com o artigo 144. Se não tiver lá, tá errado. Os municípios poderão constituir guardas municipais, destinados à produção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a Lei 13.022. Galera, por incrível que pareça, essa aqui que é a certa, tá? A já é a certa. Mas lá não tem dizendo a Lei 13.022, certo? Mas fica subentendido que a lei que rege as guardas municipais é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Qual é a lei? A Lei 13.022, tá? Então essa aqui tá certo, o texto está todo correto. Os municípios podem constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, né? E qual é a lei? 13.022. Restante está errado, vamos ver os erros. B. Os municípios que tiverem capacidade econômica adequada podem estruturar as guardas municipais com equipes especiais. Não tem escrito isso aqui lá na Constituição Federal, pessoal. Não tem escrito isso lá. C. As guardas municipais têm o dever de realizar o policiamento. Não tem esse dever, tá, pessoal? Não tem escrito isso aqui lá no artigo 144. D. Nas áreas municipais onde houver necessidade, a guarda municipal pode exercer as funções de polícia marítima ou de fronteira. Também não tem escrito isso lá, não tem escrito. Então, torna a letra A o gabarito da questão. Vamos lá. 10ª, resolvam aí. 5 segundos, hein? Bem facinho. Beleza, pessoal, vamos lá. Com base no artigo 144 da Constituição Federal, identifica a afirmativa a seguir como verdadeira ou falsa. Somente a União pode criar por lei a Guarda Municipal após analisar a situação de cada município. Você já vai marcar falso. Tá falso aqui, né? No artigo 144 não tem escrito isso, ok? Então, vamos lá. Agora, galera, eu dei uma introdução aqui gigante, né? Uma introdução enorme para agora sim a gente entrar na Lei 13.022, né? A gente vai estudar artigo por artigo, né? A gente vai dissecar cada artigo, ver parte por parte, que nem um Jack Stripador. Cada artigo aqui a gente vai dissecar tudo, ver todas as vírgulas, todos os pontos de todos os artigos, né? Vocês vão sair desse mini curso aqui online aqui do YouTube da Lei 13.022 como experts, né, no Estatuto Geral da Guarda Municipal. Então vamos ver o artigo 1º, né? O que é que diz o artigo 1º da Lei 13.022? Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Ou seja, aqui, ó, ele já vai buscar lá no artigo 8º, né? Tá aqui, ó, no artigo 8º que ele diz, né? Qual é a lei que rege? Ele já diz, olha, sou eu que rejo aquela lei que ele fala lá no artigo 144. Sou eu. Qual é eu? A Lei 13.022, tá aqui, certo? Como é que tá lá? No parágrafo 8º, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei, né? Conforme dispuser a lei. Aí no primeiro parágrafo aqui, né, no primeiro artigo da Lei 13.022, vem ela aqui dizendo, ó, que essa lei aí sou eu. Esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Tá ok? Então até aí, entendido, né? Vamos lá, questão 11, pessoal, questão 11, verdadeiro ou falso, bem facinho, vamos lá fazer. Ok, identifique a afirmativa a seguir como verdadeira ou falsa. A lei
Federal 13.022 de 2014 criou o Estatuto Geral das Guardas Municipais, foi mal, pessoal, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Carta Magna. É isso mesmo, pessoal, tá certo, isso aqui é certo, tá, o que é verdadeiro, um V aqui é de verdadeiro, tá bom? Aí você diz aqui, ah, mas tá a Carta Magna lembra o Carlos Magno lá da Inglaterra, que não sei o que, não sei o que. Não, pessoal, Carta Magna é a nossa Constituição Federal, também é chamada de Carta Magna, tá bom? É o mesmo nome, tá? Constituição Federal, Carta Magna, mesma coisa, tá bom? Então pronto, pessoal, isso aqui é verdadeiro, assim, é a Lei 13.022, que ela criou o Estatuto Geral das Guardas Municipais, e ela disciplina, né, o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, ou seja, da Carta Magna. Vamos lá, continuando, né, questão 12. Vamos lá, questão 12, pessoal. Beleza, vamos fazer. Identifica a afirmativa a seguir como verdadeira ou falsa, outra de VOF aqui, né? A Lei Federal 13.022 de 2014 institui normas específicas para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Pessoal, é a mesma questão do anterior, a 11 a 12, a 11 a 12, né? Mudou o quê? Quase nada, né? Só que aí, pessoal, aqui você vai ter que ver o seguinte, que essa 12 aqui, na verdade, é uma pegadinha, pessoal. Aí você ia marcar o quê? Verdadeiro ou falso? Tem tudo para ser verdadeiro, né? Mas não, pessoal, é falso. Por que que é falso? Porque aqui, ó, institui normas específicas. E não é, pessoal, o Estatuto Geral da Guarda Municipal. Não são normas específicas. Cada município tem a sua peculiaridade. Cada município tem o seu jeito, né? Então, por exemplo, o município que tem praia, a Guarda Municipal, ela vai poder, né, trabalhar no salvamento aquático, ela vai poder trabalhar lá na praia, né, com distribuição de informações para turistas, esse tipo de coisa, que numa cidade que não tem praia vai ser totalmente diferente. Numa cidade que tem mata, que tem zona rural, né, a Guarda Municipal ela vai poder ter a sua guarda ambiental, e numa cidade que não tem totalmente urbanizada, não tem como ter, né? Então, a norma geral, né, a norma geral, que é a Lei 13.022, é o Estatuto Geral, certo? Institui normas gerais, né? É o padrão do que toda guarda deve ser, mas não são específicas, tá? Não tem uma especificidade, porque cada município tem a sua peculiaridade e a sua singularidade, tá? Então, essa questão aqui só ficou errada aqui, cara. Não, normas específicas, que não é, tá? Não são normas específicas, são normas gerais. Questão 13. Vai lá, 5 segundos, hein? Beleza. Qual lei disciplina o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal? Ah, galera, isso aqui é muito fácil, né? Isso aqui é muito fácil a questão. A 13.022 de 2014, né? Item D, tá? Muito fácil. Então, agora a gente chegou no artigo 2º da Lei 13.022, né? O artigo 2º, que é o artigo que vai dizer o que é a guarda, né? Então, ele vai dizer assim, olha, aqui dali é um guarda municipal. É o artigo que vai fazer isso, caracterizar, geralzão, né? O que é o guarda municipal, como é que ele é, tá? Então, vamos lá. Leia aqui o artigo 2º. Incumbe as guardas municipais, instituições de caráter civil, não é militar, caráter civil, fiquem ligados nisso, hein? Uniformizadas, não fardadas, uniformizadas. E armadas, não desarmadas, são armadas, tá bom? O guarda desarmado é perigoso, né? Pode morrer, então o guarda é armado, tá? Conforme previsto em lei. Qual a lei? A gente vai ver daqui a pouco. A função de proteção municipal preventiva, né? Então é preventivo e não ostensivo, né? Como vem cobrando nas questões. Ressalvados as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Também essa partezinha final cai muito em questão. Então a gente vai dissecar esse artigo aqui. Vamos ver parte por parte, vírgula por vírgula, acento por acento, esse artigo aqui, tá? Então, vamos lá. É de caráter civil e não de caráter militar. É uniformizada e não fardada. É armada conforme a lei. A gente vai ver quais são as leis. E é de proteção preventiva do município, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Beleza, ela não é militar, né? É de caráter civil. Então, se vier na sua questão dizendo, é de caráter militar, tá errado, é de caráter civil, tá ok? O que é militar? Cara, militar, eu deixei um textozinho aqui para vocês lerem, né? Mas é totalmente diferente, né? Uma hierarquia, né? É baseado na disciplina e na hierarquia
militar, né? O militarismo ele pode ser definido como o cotidiano, né? O dia a dia vivido pelos militares, né? O militarismo ele também pode ser definido como um sistema de governo constituído predominantemente por militares, tá? Então, a palavra militar, ela vem de forças armadas. E por que chama polícia militar e os bombeiros militares? Porque eles são forças, tá, auxiliares e reserva do exército, né? Quem são as forças armadas? Exército, marinha, aeronáutica, tá? E as polícias militares e os corpos de bombeiros são militares também, porque eles são forças auxiliares e reservas do exército, né? Então tá aí, galera. Por isso que a polícia militar é militar, o bombeiro militar é militar e o guarda civil municipal ele não é militar, ele é civil, tá ok? É civil. Tá. É uniforme ou é fardada, né? Cara, é o seguinte, né? Principalmente para quem é aqui do Nordeste ou principalmente quem é de Fortaleza, aqui do Ceará, farda a gente usa sempre. Pouquíssimas pessoas usam a palavra uniforme. Aí às vezes eu comento farda e vem um cara que tá aí bisurado nos concursos, né, estudando aí vem dizer: ei, tu tá errado aí, né, não é farda que tu veste não, é uniforme. Rapaz, mas a gente tem o seguinte, aqui no Ceará a gente chama farda até o que o menino veste para ir pro colégio, né? No colégio a gente diz aí, vai todo fardadinho, bonitinho pro colégio. Pois é, galera, aqui no Ceará a gente fala farda para denominar uniforme, né, que é uma roupa, né, característica, né, daquele determinado local que você vai, né? Tá ok? Então uniforme e farda praticamente aqui no Nordeste, aqui no Ceará, tem o mesmo sentido. E a gente só usa farda praticamente, a denominação farda. A gente mal usa a denominação uniforme, né? Então aqui no Ceará a gente usa farda para tudo. O menino vai pro colégio vai usando farda. O rapaz que trabalha ali na C&A vai com a farda da C&A. O rapaz que trabalha no McDonald's, no Bob's, está com a farda do Bob's, do McDonald's, entendeu? Então a gente usa farda para praticamente tudo. Mas na lei vem escrito uniforme, tá? Então se for cobrado na sua prova a palavra uniforme, né, ou se vem a palavra farda na sua prova, tá errado, porque a lei vem a palavra uniforme, entendeu? Então, na prática, essas duas palavras são a mesma coisa, têm o mesmo significado, como eu deixei bem claro aqui pra vocês, tá? E isso aqui eu peguei do dicionário, tá bom? Peguei do dicionário e tá aqui, deixa bem claro que não existe diferença entre um termo e outro, mas a lei usou o uniforme, preferiu usar o uniforme, então na sua prova, se vier farda, tá errado. Okay? Então, vamos para frente. Pois é, e armada conforme a lei, né? E qual que é a lei? É o Estatuto de Desarmamento, tá? Eu deixei aqui um pedacinho aqui da lei para vocês verem, né? Um pedacinho da lei aqui, um pedacinho da lei do Estatuto de Desarmamento que fala sobre as guardas, tá bom? Se vier no seu edital dizendo que vai cobrar o Estatuto de Desarmamento, então você estude, porque vai ser de acordo com isso aqui. Quando perguntar, o guarda pode estar armado, tem arma, não tem, tem porte, não tem. Pronto, então vai ser de acordo com o Estatuto de Desarmamento, tá ok? E como é que é de acordo com o Estatuto de Desarmamento? É o seguinte, galera, cidades com, né, menos de 50 mil habitantes, cidades pequenininhas, com menos de 50 mil habitantes, o guarda municipal não tem porte de arma, nem fora nem dentro de serviço, não tem, certo? Cidades com menos de 50 mil habitantes. Cidades entre 50 mil e 500 mil habitantes, o guarda ele tem porte no serviço, tá? No serviço, mas não fora do serviço. E em cidades que são capitais ou que tem mais de 500 mil habitantes, o guarda municipal ele tem direito ao porte de arma tanto em serviço como fora de serviço, tá ok? Então é mais ou menos assim que faz. Mas aí cabe lembrar também, ó, que para o guarda, né, ter esse direito de porte de arma, tá, certo? Tem que exercer o seu direito, faz então necessário o seguinte, ó, preencher os requisitos, né? Que tem alguma série de requisitos, né, que a gente vai falar mais à frente, mas uma delas é ter ouvidoria e ter corregedoria, tá? Então, se não tiver nem ouvidoria nem corregedoria, também não vai poder ter o porte de arma, tá? E outra coisa também é o prefeito, né, ir lá assinar. Isso aqui é o que está dizendo aqui na lei 3.000, na lei do Estatuto de Desarmamento. Mas, né, conforme o STF, tá, né, conforme o nosso ministro Moraes, né, bem recentemente, isso daqui, bem recentemente, tá, segundo o ministro Moraes, é errado, cara, é errado esse Estatuto de Desarmamento cobrar desse jeito, totalmente errado, porque o mesmo bandido que mata, estupra, faz o mal numa cidade grande, é aquele mesmo bandido que vai fazer o mal na cidade pequena. Então não importa, por que o guarda de cidade grande, né, pode ter arma e o guarda de cidade pequena não pode, né? Se o bandido é o mesmo. Então, né, o ministro Alexandre Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal,
ele concedeu a medida cautelar de ação direta de inconstitucionalidade, né, para suspender, né, essa lei, né, o Estatuto de Desarmamento. Então, o Estatuto de Desarmamento atualmente está suspenso, tá ok? Se na sua prova dizendo que vai cair coisas do STF, né, vai cair normas complementares, essas coisas, cara, então ele vai cobrar desse jeito aqui. Porque hoje em dia, certo, o STF ele derrubou essa parte do Estatuto de Desarmamento, derrubou, tá? Derrubou isso aí porque realmente não faz sentido, cara, não faz sentido nenhum. Então hoje em dia, é o seguinte, guarda municipal, tanto faz se é cidade pequena ou grande, ele tá com registro da arma, ou seja, a arma é legal, tá lá, ele comprou, a arma é dele, tá com registro, né, o CRAF da arma, e tá com a sua carteira de identidade funcional, certo? Ele tá com funcional, isso quer dizer que ele tá com porte de arma. CRAF da arma, carteira funcional, igual a porte. Isso hoje, segundo o STF, tá ok? Então é assim que tá sendo hoje em dia, tá bom? É assim que está sendo hoje em dia. Na sua prova, se vier dizendo que vai cobrar o Estatuto de Desarmamento, então você vai ter que decorar essa lei aqui. Mas se vier dizendo que vai cobrar as normas do STF, então vai ter que estudar por essa daqui, tá ok? Então, aí você vai ter que ver o edital, tá? Pois é, e a proteção preventiva do município, ressalvada as competências da União, dos estados e do Distrito Federal, né? Então, o que é que isso quer dizer, né? Essa partezinha aqui, o que é que quer dizer essa parte do artigo? Que a guarda ela tem que agir na proteção preventiva do município, sem invadir as competências, né, que são exclusivas de outras forças de segurança, tá? Que são exclusivas, tá? Aí você, né, vai lá, aqui é o pessoal de Fortaleza, aqui o pessoal do GOI, tá? Aqui, essa imagem aqui bonita aqui, né? Proteção preventiva, né, do município, né, tem que fazer, mas ressalvar as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal, nas competências que são exclusivas. Aí você vai lá e vai ver qual é, né, quem é exclusivo, quem não é. Vai lá no artigo 144, aí vê tudo aqui, vê todo o artigo 144, aí você nota, mas só a Polícia Federal que tem exclusividade, né? É isso mesmo, só. Então, quando você for ver aqui no artigo 4º, né, no artigo 4º não, no parágrafo 4º do artigo 144, né, quer dizer, no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 144, é meio complicado falar essas coisas jurídicas. Pois é, lá tem dizendo o seguinte, que exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, né? Isso aqui, a Polícia Federal é instituída por lei como órgão permanente estruturado em carreira destinada a... Aí tá aqui, lá embaixo, ó. Exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Então, nenhuma outra aqui está dizendo que é exclusiva, tá? Nenhuma outra. A única que é exclusiva é a Polícia Federal. Então, na teoria, apenas exercer as funções de Polícia Judiciária da União é que a guarda não pode fazer, né? Se ela tiver tiver, como é que posso dizer assim, um acordo, né? Tiver uma cooperação em conjunto com outras forças, pode fazer. Por exemplo, os municípios, né, que são pequenos, afastados, não tem um efetivo grande da Polícia Militar, a guarda ela pode trabalhar como polícia ostensiva nesse município, né? Claro, em conjunto com a Polícia Militar, né? Em conjunto, fazendo trabalho juntos, fazendo trabalho em conjunto. Nos municípios que tá faltando polícia civil, né? Lá em São Paulo principalmente, tem vários guardas municipais trabalhando nas delegacias, fazendo ato, né? Fazendo auto, né? Essas coisas, BO, entendeu? Nos municípios que tem poucos bombeiros, tem guardas que vão lá fazer salvamento, né? Por exemplo, aqui mesmo em Fortaleza, né? Nas praias, os guardas-vidas são guardas municipais, entendeu? Então isso acontece. Nos municípios onde tem que falta uma autarquia de trânsito, a guarda vai lá e faz blitz, né? Faz autuação de trânsito, esse tipo de coisa, entendeu? Então só o que não pode fazer mesmo, que é exclusivo de outra força de segurança, é exercer, né, a função de Polícia Judiciária da União, tá ok? Então vamos lá seguir aqui. Questão 14, vamos lá, pessoal, 5 segundos para vocês resolverem aí, viu? Vamos lá. Beleza, questão 14. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 144, elenca os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Segurança Pública, determinando o âmbito de atuação de cada um. Dentro dessa premissa, assinale a alternativa errada, né? Então, para a gente assinalar, é errado. A Polícia Federal exerce as funções de Polícia Judiciária da União com exclusividade.
né? Então frisei bem muito isso daqui alguns segundos atrás, né? Deixei bem frisado. Então isso aqui é verdade, né? Então vamos pular aqui para C. A Lei Federal 13.022 criou o Estatuto Geral das Guardas Municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Carta Magna. A gente já fez uma questão disso aqui, né? Então isso aqui é verdadeiro. D. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal são órgãos organizados e mantidos pela União. Isso mesmo, galera. Então também tá certo. Então, né, por exclusão, é o item B, o errado. Os agentes de trânsito obtiveram recentemente porte funcional de armas de fogo, com a sanção do Presidente da República. Então, essa aqui é o nosso item, tá, pessoal? Vamos lá, continuando. Questão 15, 5 segundos para vocês fazerem. Enquanto isso, eu vou só olhar aqui se tá gravando mesmo, né? Porque vai que não tá. Mas tá gravando. Então, bora continuar aí. Questão 16, né? Questão 15, né? Tava aqui na 15. Beleza, pessoal, vamos lá. Vou fazer com vocês agora. No que disciplina a lei, né, a lei número 10.826 de 2003, que é o Estatuto de Desarmamento, bem como tomando como base o entendimento dos tribunais superiores com relação a este assunto, julgo afirmativo a seguir. Pois é, pessoal, aqui, né, eles estão pedindo, né, o que disciplina o Estatuto de Desarmamento e tomando como base o entendimento dos tribunais superiores, tomando como base o que o STF decidiu, tá, pessoal? Então, vamos lá. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo, né, menos, né, para os casos previstos em legislação própria e para os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil, né, habitantes, quando em serviço ou fora dele, sendo a arma da corporação de uso particular, de qualquer que seja o calibre. Pois é, pessoal, essa aqui é uma questão pegadinha. Ela tá certo, tudo tá certo, tudo. Só tá errado aqui, ó, no final. Qualquer que seja o calibre. Que não, pessoal. Os guardas, independentemente do número de habitantes da cidade, tem um porte liberado, né? Ele tendo a funcional dele e o craft da arma. Mas as armas têm que ser de calibre permitido e não de calibre restrito, né? Então, segundo o Estatuto de Desarmamento, né, o calibre tem que ser permitido, né? O que o STF derrubou só foi a questão do número de habitantes, né? Só a questão do número de habitantes, né? Não existe mais aquela coisa lá, aquela aberração que tinha no Estatuto de Desarmamento. Mas o calibre ainda tem que ser o permitido e não o restrito, né? Ah, por que isso? Porque, galera, o calibre restrito é para a guerra, né? Para as forças militares usar, né? É para abatimento de inimigo, né? E o guarda, ele não é um militar, ele é um civil. Então, não é para ele abater o inimigo, e sim para ele prender e levar a juízo, né? Para ser punido o infrator da lei, tá? Mas hoje em dia a gente já sabe que qualquer bandidinho, né, já está usando arma de calibre restrito. Então logo essa parte do Estatuto de Desarmamento também vai cair por terra, né? Porque já está virando banalidade, tá ok? Então vamos para frente. Questão 16. Vamos lá, galera, façam aí 5 segundos para fazer. Beleza, vamos lá. No que disciplina a lei número 10.826, né, de 2003, que é o Estatuto de Desarmamento, bem como tomando como base o entendimento dos tribunais superiores com relação a este assunto, julgue a afirmativa a seguir. Então ele quer saber do Estatuto de Desarmamento e também do que o STF decidiu. Beleza, vamos lá. Verdadeiro ou falso? Aos guardas municipais autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção de medida pelo respectivo dirigente. Pois é, galera, aqui é uma questão pegadinha, viu? Questão difícil mesmo de fazer, pessoal. Ao meu ver, isso aqui é uma questão que está correta, tá? Que ela está correta. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. O porte de arma é autorizado, tá? Autorizado para o guarda. Só que com restrição médica, por exemplo, o guarda ele tem deficiência visual, ele não pode ter porte de arma, cara. Deficiência visual. Então ele tem problema psiquiátrico, não pode. Decisão judicial, ele foi preso, né? Ele tá sendo condenado, também, cara, não pode, né? Justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Isso aqui, pessoal, é tipo assim, o município ele não obteve o mínimo necessário para de porte de arma, né, para sua guarnição, né? Ele não tem uma corregedoria, não criou
não criou nenhuma corregedoria, nenhuma ouvidoria, não tem como dar o porte de arma, né? Então isso aqui está correto, essa afirmativa aqui está correta, tá? Então vamos lá, passar aqui questão 17, né? 5 segundos, hein, pessoal, para fazer. Beleza. Mais uma questão de verdadeiro ou falso. Em relação à Lei 13.022 de 2014, julguem o item a seguir. As guardas municipais devem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Pessoal, errado, né? Totalmente errado, ok? Tudo que vem a palavra militar, cara, atribuindo ao guarda municipal a palavra militar, tá errado, tá ok? Então, questão errada. Questão 18, vamos lá, 5 segundos para fazer. Beleza, vamos lá, fazer com vocês. Considerando as disposições constitucionais relativas à defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta. A Polícia Federal detém competência para exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Isso aqui é verdade, né? Ele quer a correta, né? Assinale a correta. A Polícia Federal detém competência para exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então pronto, a gente já achou a correta. Agora vamos ver só o erro aqui nas outras. B. A decretação pelo presidente da República de estado de sítio. Isso aqui a gente nem viu, né, pessoal? Nem estudou isso aqui, então deixa pra lá. A competência para legislar sobre vencimento dos membros da Polícia Civil. Também isso aqui. A supressão do direito de reunião inclui-se dentro de medida coerciva. Isso aqui também a gente nem viu isso aqui. Então a gente já sabe, né, que a letra A é a correta, beleza? Então vamos lá, continuando. Questão 19. Vamos lá, galera. 5 segundos para fazer. Beleza, fazer aqui com vocês. No que se refere às incumbências das guardas municipais e suas características nos termos da Lei 13.022, são instituições de caráter. A gente vai ver aqui, né, primeira letra, né, primeira palavra por primeira palavra. Né? É de caráter municipal? Não, não é de caráter municipal, ela é de caráter civil. Tá bom, pessoal? Deixa eu só fechar aqui, que é o pessoal falando lá comigo no YouTube. De caráter militar? Não, é errado. De caráter paramilitar? Não, isso aqui é crime. Caráter paramilitar. De caráter civil? Pronto, achamos a questão correta. Então ela é de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsão legal, com a função de proteção municipal preventiva, isso mesmo, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Ok, corretíssima a questão. Vamos lá, próxima questão. Questão 20, pessoal, vamos lá, 5 segundos aí para vocês fazerem. Beleza, fazer aqui com vocês, pessoal. De acordo com a Lei 13.022 de 2014, marca um item correto. Ele quer o item correto, né, pessoal? Então vamos lá. A. Incumbe as guardas municipais, instituições de caráter militar. Vixe, tá errado já. Não é. Caráter militar tá errado. Incumbe as guardas municipais, instituições de caráter civil fardadas. Não é fardados, né, pessoal? Lá na lei usou o nome uniformizados. Então tá errado também. C. Incumbe as guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e desarmadas. Não, armadas. Desarmado não, guarda desarmado só morre, pessoal. Então é armado, tá? D. Incumbe as guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Porque não dá para ler aqui, mas é isso aí que está escrito. Então, item correto é o item D. Pois é, pessoal, então a gente vai chegando aqui no final dessa aula, tá? Que na próxima aula eu vou falar para vocês o artigo 3º, tá bom? E depois o artigo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, até a gente chegar no finalzinho dessas aulas aqui da Lei 13.022. Vamos dissecar artigo por artigo, vendo tudo, cara. Todas as vírgulas, todos os acentos, todas as palavras, ver todo o significado de tudo para vocês virarem expert no Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, galera, se você gostou, deixe seu like aí, comenta aí embaixo, tá, galera? Comenta aí embaixo o que você achou, muito importante. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí para quem tá estudando para os concursos das Guardas Municipais. E é isso aí, galera. Valeu, grande abraço, bons estudos e tchau, tchau.